Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto numa notícia bem importante, com desdobramentos internacionais e políticos aqui para o Brasil. Oi. Sim, uma notícia que deu o que falar, né? Exatamente. O governo dos Estados Unidos aplicou sanções contra Viviane Barce de Moraes, que é esposa do ministro Alexandre de Moraes, e também contra o Instituto Lex, que é ligado à família. Uhum. Então, a ideia é entender o que aconteceu, né? Ver os detalhes desse anúncio, as justificativas e também como figuras políticas por aqui, tipo o deputado Eduardo Bolsonaro, interpretaram isso tudo. Certo. Vamos analisar esses pontos? Ok, vamos desempacotar isso então. O anúncio oficial saiu no dia 22 de setembro. Foi feito pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Americano, o OFAC. Que é o órgão responsável por aplicar essas sanções econômicas, né? Isso. E eles usaram uma ferramenta específica, a Lei Magnitsky. Ah, sim. Uma lei americana bem conhecida voltada para punir estrangeiros acusados de violação de direitos humanos ou corrupção. Exato. E as consequências práticas para quem é sancionado são, assim, bem sérias. Bloqueio de qualquer ativo que a pessoa tenha nos Estados Unidos. Contas bancárias, propriedades. Sim. E restrições para fazer negócios com empresas americanas e até proibição de entrar no país. Ou seja, um isolamento financeiro e pessoal significativo em relação aos Estados Unidos. E é importante lembrar, né, que o próprio ministro Alexandre de Moraes já tinha sido alvo dessa mesma lei. Foi em 30 de julho deste ano. Pois é, então agora a ação se expandiu para a esposa e para o instituto ligado a eles. É uma escalada. E a justificativa oficial do Tesouro Americano, segundo o secretário Scott Bessent, é que a Viviane forneceria uma, abre aspas, rede de apoio financeiro para o marido. Uma rede de apoio financeiro. E aí eles acusam o ministro Moraes de uma também, entre aspas, campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados. Chegaram a citar o caso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nossa, citaram o ex-presidente nominalmente na justificativa. Isso é bem direto. Sim, citaram. E disseram que vão continuar mirando quem apoia o Moraes nessas supostas ações. Olha, o uso da Lei Magnitsky por si só já é um sinal forte, como a gente falou, porque ela foca especificamente em direitos humanos. Certo. Então, quando os Estados Unidos usam essa lei, eles estão enquadrando a situação como uma violação grave nesse sentido. E as acusações que eles listam, censura, detenções arbitrárias, são realmente muito sérias. Sem dúvida. E mencionar o caso do ex-presidente Bolsonaro no comunicado oficial, nossa, isso adiciona uma camada política explícita, né? Deixa bem claro o contexto que eles estão vendo. Quer dizer, não é só uma questão técnica de sanção, tem toda uma narrativa política sendo construída ali. Exatamente. E estender as sanções para a família como para a esposa é uma tática para aumentar a pressão, sabe? Para isolar ainda mais o alvo principal. É um passo bem significativo. E essa pressão, claro, gerou reações imediatas aqui no Brasil. Aí é onde fica bem interessante. Imagino. Como foi a repercussão? Bom, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, por exemplo, foi para as redes sociais comentar. E a leitura dele foi bem particular. Ah, sim. O que ele disse? Eu espero que a elite brasileira entenda que somente parando a perseguição, cujo único remédio possível é uma anistia dos fatos, começando em 2019, para que não haja mais a possibilidade de se desengavetar qualquer desculpa para perseguir o opositor político, somente dessa maneira é que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura. Eu espero que a elite brasileira seja pressionada a fazê-lo, caso não tenha a consciência necessária. Ele interpretou as sanções não só como uma punição direta, mas como um recado à elite brasileira. Foi essa a expressão que ele usou. Um recado à elite. E qual seria o conteúdo desse recado, na visão dele? Então, para ele, seria um sinal. Um sinal para que essa elite comece a pressionar por uma anistia. Uma anistia para fatos que aconteceram desde 2019. Anistia. Seria uma forma, segundo ele, de parar a perseguição, palavras dele, e também de reduzir a temperatura política aqui no país. Ele até disse que esperava que essa ação externa forçasse uma movimentação interna nesse sentido. Olha que interessante. É fascinante ver como uma ação que vem de fora
justificada pelos Estados Unidos com base em direitos humanos, Sim. é imediatamente lida e recontextualizada aqui dentro, né? A proposta de anistia vira uma resposta política direta. Basicamente, ele está usando a sanção internacional como argumento para uma solução política interna que interessa ao grupo dele. Exato. Se a gente conectar isso ao quadro geral, fica muito claro. De um lado, você tem a justificativa dos Estados Unidos, focada em supostas violações graves, direitos humanos, censura. Uma narrativa bem específica. E, do outro lado, aqui dentro, uma leitura totalmente política, falando em perseguição e necessidade de anistia, usando a pressão externa como talvez um catalisador para isso. Precisamente. Isso levanta uma questão importante sobre as diferentes narrativas que estão em jogo, né? Mostra bem essa tensão. A mesma ação vista por lentes completamente diferentes, dependendo de quem está olhando e de quais são os interesses. É uma dinâmica complexa mesmo. Ação externa, interpretação interna. E como esses dois níveis, o internacional e o nacional, se influenciam o tempo todo. Uma decisão em Washington reverbera aqui de formas que talvez nem eles mesmos prevejam totalmente. Então, para a gente resumir um pouco o que a gente conversou, temos os Estados Unidos aplicando sanções sérias, usando a Lei Magnitsky, contra a esposa do ministro Moraes e um instituto ligado a ele. As acusações são fortes. Baseadas em direitos humanos, segundo a justificativa oficial. E aqui no Brasil, figuras importantes como Eduardo Bolsonaro interpretam isso de outra forma, como um sinal para buscar uma anistia ampla para acalmar os ânimos políticos. É um cenário bem multifacetado. Uma ação de política externa com impacto direto e leituras totalmente divergentes na nossa política interna. Ilustra bem essa complexidade toda. Fica então aquela pergunta para a gente pensar, né? Até que ponto ações e pressões que vêm de fora, como essas sanções, podem realmente influenciar ou até mesmo redefinir os caminhos políticos e legais aqui dentro do Brasil? Uma excelente questão para a gente continuar acompanhando, os desdobramentos certamente virão.